Começa o programa de hoje falando sobre isso. São Sebastião começou a transferir os moradores que estavam em abrigos para hotéis e pousadas da costa sul da cidade. E a expectativa agora é para o início das construções, das casas definitivas. E a gente vai falar ao vivo com o Leandro Vaz, que está na cidade, para fazer um balanço para a gente de tudo que foi feito até agora. Ele que está lá junto com o Eduardo Monteiro, nosso cinegrafista. A gente começa parabenizando vocês mais uma vez por estarem aí em São Sebastião acompanhando toda essa situação. Muito boa tarde, Leandro. Conta pra gente o que você tem de novidade aí, como que estão as coisas por aí hoje. Oi, Mônica, boa tarde a todo mundo. Entre idas e vindas, a gente está aqui há 2 semanas, né? Voltamos, subimos, enfim, desde que essa tragédia acometeu aqui em São Sebastião, litoral norte, mas principalmente aqui em São Sebastião, a gente tem estado aqui com essa frequência toda. Haja visto o tamanho da destruição, tudo que aconteceu aí nesses últimos dias. Olha, nós estivemos, viu, Mônica, como tem todo mundo acompanhado, seja aqui na Record TV, seja lá na minha rede social também. Estivemos, nessa semana principalmente ali em Juqueí, onde eu pude falar ontem para vocês como ficou aquele bairro, um bairro tão bonito, mas que foi devastado por essas chuvas. A gente falou sobre rodovias, falamos sobre a Vila Saí, falamos sobre a Baleia Verde ontem também, que estivemos por lá nas buscas a um homem de 52 anos, que ainda continua desaparecido. A gente tentou aqui nesses últimos dias trazer um pouco do que aconteceu e eu sempre tento ressaltar que tudo que a gente mostra é muito pouco diante do cenário devastador que São Sebastião tem vivido. Eu estou aqui na prefeitura, aqui é onde tem um comitê de crise montado pelo prefeito Felipe Augusto. Daqui são todas as definições tomadas, encontros das autoridades para tentar entender e ações efetivas do que fazer, então, em relação a isso. E hoje o prefeito gentilmente está aqui com a gente, prefeito? Primeiro, queria agradecer ao senhor pela presença, estar aqui com a gente também, parabenizar pelo trabalho, A gente que acompanha o senhor tem visto, que o senhor tem trabalhado bastante, dia e noite, para tentar dar uma solução aí, para pelo menos um alento para essas pessoas. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, um momento importante. Nós tivemos já as operações de busca, resgate e salvamento, 26 pessoas salvas, que chegaram com vida ao hospital. Muitas delas já tiveram alta, inclusive. Infelizmente, 64 óbitos, que é um número que nos deixa muito entristecidos, e aqui eu me solidarizo com as vítimas. Mas uma operação que está sendo muito bem coordenada e conduzida pelo governo federal, estadual, na presença do governador Tarcísio, das Forças Armadas, também o Exército Brasileiro aqui dando uma força tremenda, e o presidente Lula que está acompanhando tudo. São mais de 4.000 pessoas. Nós temos aí entre Marinha, Exército, Aeronáutica, mais 1.300 funcionários da prefeitura, todas as escolas, todo mundo trabalhando muito para que a gente possa não só agora abrigar, mas também acolher as pessoas que passam por um momento tão difícil, inclusive na questão psicológica. Prefeito, sobre esse acolhimento, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Ontem o senhor começou, portanto, a transferência desses moradores ali da Vila Saí, onde eles perderam muitos deles casas, enfim, tudo muito comprometido, começaram a ir para hotéis, Como é que tem sido feito esse trabalho de identificar essas pessoas que realmente precisam? Bom, nesse exato momento são cerca de 1.000 pessoas abrigadas nas escolas e nas estruturas do município de São Sebastião. Ontem nós já transferimos as primeiras 17 pessoas, foi uma operação que foi até 11h30 da noite, as pessoas que são acamadas ou PCD, ou pessoas que têm dificuldade na mobilidade. Tudo isso foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, com suporte da Defesa Civil, que foram transferidas para hotéis e pousadas. Hoje, cerca de 300 pessoas serão transferidas já para essas pousadas e hotéis que disponibilizaram cerca de 4.000 leitos nesse acordo organizado pelo governador Tarcísio, onde a iniciativa privada está fazendo o pagamento de todas essas estruturas. Com isso, nós temos aí não só a solidariedade do povo brasileiro, mas também o envolvimento direto da sociedade civil organizada e dos empresários locais. A prefeitura anunciou, o senhor também tem publicado bastante nas redes sociais, em relação às áreas, onde serão construídas moradias. Já foram desapropriadas áreas, prefeito, para que casas sejam construídas em locais seguros. Exato. Nós temos um programa de regularização fundiária e de organização do espaço urbano que foi startado em
2017. Então, por exemplo, saneamento, nós assumimos tinha cerca de 40% de água e esgoto no município, já está em 73%. A questão da desapropriação das áreas para disponibilização de casas no programa da CDHU, do Minha Casa Minha Vida. Essas áreas, essas 6 principais áreas, nós já transferimos para o governo do estado ontem. Essa transferência também está acompanhada de outras indicações de áreas privadas com as devidas documentações que nós enviamos ao governo do estado de São Paulo para posterior análise. Temos ainda todo o apoio do governo federal, também através do Ministério das Cidades, o ministro Jader Filho com o ministro Valdez estão trabalhando muito também para que a gente tenha mais recursos, não só para a construção dessas casas, mas também no apoio, no aluguel social e outros programas sociais que deem sustento para essas famílias nesse momento de crise. Já é possível, prefeito, contabilizar quantas famílias teriam casas desapropriadas? Eu acho que no primeiro instante seriam famílias que tiveram aí as casas comprometidas. Só que andando por São Sebastião a gente vê que muitos moradores foram para áreas de risco, né, pelo que a gente consegue observar. É possível precisar como a prefeitura deve fazer isso, se realmente vai, a partir de agora, fazer um amplo estudo para saber onde pode e onde não pode ter casa? Nós já temos esse estudo prévio, mas acontece que com a força das águas, nesse dilúvio que chegou à cidade de São Sebastião, nós temos muito mais áreas de risco nesse momento. O número aumentou consideravelmente e os técnicos do IPA, do IPT, da Defesa Civil, os técnicos do governo federal, também de outras cidades, como de Maceió, o prefeito JHC mandou técnicos para cá, o prefeito de Petrópolis mandou técnicos para cá. Existe uma força-tarefa reavaliando todas essas áreas de risco e esse número de pessoas que possivelmente serão desalojadas deverá aumentar. Então nós estamos tentando agora fechar os números para entender qual é a necessidade imediata, torcendo para que não tenha mais chuvas fortes, ainda que o alerta de chuvas esteja ativo neste momento. Nós estamos tentando contabilizar esses novos núcleos de área de risco. Então é um esforço hercúleo organizado aí pelo Exército Brasileiro, sob o comando do governador Tarcísio, do presidente Lula, e aqui nós, a prefeitura, tentando buscar esses números na realidade para que a gente possa estabelecer essa política habitacional o mais rápido possível. Quando a gente fala sobre a Vila Saí, que foi um local muito afetado, né? Acho que mais de 50 óbitos por lá. É um bairro que ele tem muitos problemas, prefeito, e é possível dimensionar hoje se o bairro todo, as pessoas que moram ali serão removidas, ou é muito prematuro dizer, ou tem áreas que não correm nenhum risco de deslizamento, de problemas muito parecidos com esse que a gente tem? Bom, esse é um dos bairros que a gente mais investiu. Ali 95% das ruas estavam pavimentadas, com drenagem, com estrutura de saúde, praça de esportes, praça de convivência, pavimentação não só de ruas, mas também das calçadas. A gente foi organizando o bairro e fazendo a regularização fundiária. Perdemos absolutamente tudo, inclusive a unidade de saúde, que nós estamos tentando agora recuperar. O bairro da Vila Saí, pelo menos 50 casas foram ao chão com os escorregamentos. Neste momento, pelo menos uma centena precisa ser desmobilizada, ou seja, serem desmontadas, porque já não oferecem mais condição de habitabilidade. Então o número é muito grande, o número não para de crescer. Outras 50 casas estão sendo monitoradas de forma intensiva por conta dessas chuvas que aconteceram na noite de ontem e forte na noite de anteontem. Então existe todo um monitoramento e um acompanhamento. O que já está sendo definido é a área de construção de novas residências, a área que irá ter a parte de contenção e também a área de amortecimento, com uma grande praça, para que a gente possa dar espaço também entre o local das residências com o local de possíveis escorregamentos. Antes do desastre, a gente esteve juntos ali em Boiçucanga e a gente mostrou ali também como tinha ficado a praça, né? Uma praça muito bonita de lazer ali, e eu comentei isso no programa também. E aí destruída, assim como grande parte da cidade. O senhor tem ideia de quanto vai realmente custar isso para a prefeitura? Ou isso não é possível
Eu digo obras por toda a cidade, né? Porque quando a gente anda, a gente observa realmente uma destruição total. É possível precisar quanto gasta para, de repente, voltar a uma cidade ao normal? Não dá para dimensionar hoje. Você falou agora sobre a Praça do Pôr do Sol. Uma praça lindíssima, 20 mil metros quadrados de construção, que foi duramente afetada pela chuva e pela ressaca que foi combinada com a maré super alta. Então, toda essa condição de destruição não ficou só na praça, ficou em todas as vias públicas, drenagem, a parte de iluminação pública, a parte de posteamento e a rede de cabeamento de energia, estrutura de água, de saneamento, escolas. Nós tivemos outras praças também, postos de saúde, creches que foram duramente atingidas e muitas vias públicas. O sinal de destruição em todos os bairros ainda continua acontecendo com diversos escorregamentos. Casas de baixo, médio e alto padrão totalmente destruídas, comércios destruídos. É um cenário devastador e a gente não consegue chegar a um número. Falar hoje em 500 milhões de reais ainda é pouco para tudo que foi destruído, sem contar os custos agora de lixo, remoção de entulhos, toda a operação de limpeza que está sendo feita. Prefeito, obrigado, viu, pela participação do senhor aqui. Sorte aí, eu imagino a dificuldade, né, que deva estar enfrentando. Obrigado, viu? Muito obrigado e que Deus os abençoe. Esse é o prefeito Felipe Augusto. Portanto, Mônica, conversando aqui com a gente, como eu disse logo no começo, o prefeito tem trabalhado desde o primeiro instante ali com iniciativas, está indo de verdade ali nos bairros para tentar entender o tamanho do estrago. E só para a gente encerrar aqui, eu costumo dizer que só quem vem aqui sabe exatamente como São Sebastião ficou. Uma cidade maravilhosa, continua com as suas belezas naturais, mas que infelizmente foi impactada por uma tempestade de 600, quase 700 milímetros, impensável em outras épocas, mas que infelizmente se tornou uma realidade. Portanto, é isso, viu, Mônica? Essas são as informações de agora para você, que a gente traz, portanto, aqui no nosso Balanço Geral. Leandro, e que essas famílias que agora estão indo, né, para os hotéis e pousadas e depois para suas casas em definitivo, possam então, né, recomeçar a vida. A gente torce muito para isso. Muito obrigada, Leandro. Boa tarde, bom trabalho aí para você, viu?